Os propósitos de Deus são profundos, mas o tolo não consegue compreender isso, e é por isso que vive questionando. Mas se você quer ser sábia e entender mais sobre como Deus trabalha através do seu propósito, fique nessa dopamina, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Olá, minhas conquistadoras e conquistadores, sejam muito bem-vindos à nossa dopamina do dia, preparado para mais um momento de reflexão, mais um momento onde a palavra de Deus alimenta os nossos corações. Eu já quero desejar a você uma semana abençoada, uma semana de conquistas, que você possa se posicionar como uma verdadeira conquistadora, hein? Os conquistadores também, hein? Nada de se posicionar aí, fracassado, cabeça baixa. Vamos olhar para o alto e crer que Deus está conosco, e é por isso que nós nos posicionamos com confiança e fé. E, inclusive, nessa dopamina de hoje, eu quero incentivar você a não ser tolo ou tola, né? A não olhar para as circunstâncias apenas pela aparência externa, mas a entender a profundidade que Deus trabalha no nosso coração, que trabalha na nossa vida. Talvez hoje você esteja enfrentando situações, processos que você olha e fala: ah, isso não dá mais certo, não aguento mais. Senhor, quando que as coisas vão acontecer? E às vezes você já está até achando que não vai acontecer, que Deus se esqueceu de você, mas a verdade é que existem coisas que estão acontecendo, mas você não está vendo. Porque existem processos que Deus primeiro trabalha lá no íntimo, para depois trazer para fora. Então, realmente, abra o seu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E não se esqueça que aqui a gente tem um lema. Qual que é o nosso lema? Ouvir, pensar e agir. Opa! Então, pratique isso a partir de agora, em todas as nossas dopaminas essa semana. Eu quero te incentivar a não só vir aqui ouvir, mas que você pense no que você está ouvindo e que você coloque em prática. Então, fique até o final desse vídeo, para você também ser incentivada de maneira prática a aplicar os ensinamentos dessa dopamina. Então não vem aqui só na teoria, hein? Combinado? Eu não quero só pessoas que vivem na teoria. Aqui nós temos o nosso lema, porque eu quero levar você a viver de fato que a palavra nos instrui. Então já pega a Bíblia, caderno, caneta na mão, anota tudo que Deus for falando com você, reserva esse momento, são poucos minutos, não chega nem 30 minutos aqui. É um tempo bem direto, objetivo, mas que pode mudar o seu dia, pode mudar a sua vida se você prestar atenção em tudo que nós estamos falando aqui. E se você é nova, já se inscreva no canal, habilita o sino de notificação para não perder nada do que acontece por aqui. É muito importante que você realmente habilite o sino de notificação, porque aí você recebe uma notificação no seu celular dizendo quando nós temos novos conteúdos. Isso ajuda muitas pessoas a não perderem a nossa programação. E se você já é inscrita, mas não habilitou o sino, recomendo que faça isso. Assim você vai sempre ser lembrada dos nossos conteúdos, das nossas dopaminas, que acontecem de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. E por falar, né, em nossa programação, eu quero te convidar a estar comigo hoje no podcast, tá? No Destemidas Podcast, é o nosso podcast onde nós falamos de coragem, de ousadia, de determinação. Eu quero incentivar você a se posicionar como conquistadora, acima, né, claro, olhando, na verdade, a palavra de Deus, trazendo reflexões práticas, trazendo realidade de vida para a nossa vida, né? Para que a gente possa ver que existem coisas que às vezes a gente acha que é só eu que estou passando, né? Mas aí quando eu olho a vida de outra pessoa, quando eu aprendo com a vida de outra pessoa, eu percebo que há caminhos que eu posso trilhar, que assim como foi com a outra pessoa, também pode acontecer comigo. Então eu te espero hoje, às 20 horas, no nosso Destemidas Podcast. Agora pega a sua Bíblia, já abre ela aí. Nós vamos ler o Salmo 92. Esse é um salmo que o Senhor falou muito ao meu coração esses dias, e através dele o Senhor veio trazendo sim, tantas reflexões, tantas palavras poderosas, e de fato eu sei que hoje, se você está precisando de um direcionamento de Deus, se você precisa de uma resposta do Senhor para a sua vida, eu tenho certeza que esse salmo vai trazer esta resposta. Então você já abriu sua Bíblia aí? Que bom! Se você não abriu, dá tempo de abrir. Vamos fazer a nossa oração para que o nosso coração esteja preparado para receber essa palavra. Paizinho querido, eu te louvo e te agradeço.
Obrigada, Jesus, por estar comigo neste momento, por estar com essa conquistadora e esse conquistador. Obrigada porque o teu Espírito pode estar em todos os lugares e falar aos nossos corações. A minha oração, Pai, é que neste momento eu seja instrumento em tuas mãos, que eu possa direcionar a tua palavra aos corações, Pai. E que esses corações sejam solos férteis, que venham germinar e venham frutificar a tua palavra. Então não deixe com que nada impeça, com que nada atrapalhe a tua mensagem e que eu seja realmente fiel àquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração. Que eu possa seguir a instrução do teu Santo Espírito e aquilo que realmente as pessoas aqui necessitam para este dia. Assim eu apresento a ti esta oração em nome de Jesus. Amém. Conquistadoras, vocês me dão licença que eu preciso fazer uma coisa antes. Não estou muito boa, né, da garganta esses últimos dias. E aí eu tenho andado com uma garrafinha, porque não dá só para andar com um copo. Então eu tô bebendo realmente muita água. E, inclusive, recomendo, se você não tem bebido água, beba água, porque é muito importante. Às vezes a gente fala assim, mas tá frio, né? Não tá calor. Gente, às vezes no inverno, é bem mais seco do que no verão. Então, realmente, hidrate, né? Faça isso para que você não fique doente. Eu tenho cuidado, falo muito aqui com as dopaminas, podcast, eu estou sempre falando, então estou cuidando bastante da garganta para que isso não seja prejudicado, né? Então, eu já comecei a sentir aqui alguns dias, eu falei, não, vamos começar a cuidar direitinho para não ter nenhum problema. Agora sim, vamos ao nosso texto de hoje, o texto de Salmo 92, e eu vou ler com vocês o verso 4 ao 6, que dizem assim: Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras de tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor! Como são profundos os teus propósitos! O insensato não entende, o tolo não vê. E ele também não consegue ver. O que seria o tolo? Vamos entender o que a Bíblia fala sobre o tolo. Tolo é exatamente o que Jesus já fala lá no momento que ele traz aquela ilustração daquele que constrói a casa na areia e o que constrói na rocha. O que constrói na areia é aquele que faz do jeito que acha que tem que fazer, que segue a sua própria vontade, que segue o seu próprio entendimento, que até ouve a palavra, mas não pratica. Esse é o tolo. O tolo para a Bíblia não é a pessoa burra, né? A pessoa que não tem conhecimento, não. É a pessoa que tem um conhecimento, é a pessoa que sabe que algo está sendo feito ou sabe o que tem que ser feito, mas ela decide ir pelo próprio caminho. Ela decide ir pela sua própria direção, pelo seu próprio entendimento. Esse é o tolo para a Bíblia. Então, agir como um tolo, igual esses salmos aqui, é justamente não entender que às vezes existem situações que nós não estamos enxergando. Mas o que a palavra diz? Qual que é a orientação que tem lá em Hebreus 11? Que as coisas que nós cremos, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Então, quando você é uma pessoa tola, você não está vendo e por não estar vendo, você começa a duvidar. Esse é o tolo para a Bíblia. Então, hoje, existem muitas pessoas cheias de conhecimento, que conhecem, inclusive, a Bíblia de cor. Se você perguntar os versículos, as histórias, o texto, é a pessoa, sim, que sabe tudo. Mas quando é a prática, na prática ela é tola. Porque ela, quando está no momento que é difícil, momento desafiador, no momento onde as lutas vêm, as incertezas, o que o cenário começa a mostrar, né? Que não vai dar certo, a vista começa a ver as coisas, né? Desandarem, aí a pessoa começa a se desesperar, a pessoa começa a tomar decisão por ela mesma, a pessoa começa a desistir, a pessoa começa a reclamar, a murmurar, e aí ela começa a ser uma tola que tem um conhecimento, mas que não pratica. Isso é ser tolo segundo a Bíblia. Então, quando a gente olha para esse salmo, ele traz para a gente essa instrução. Quem é sábio fala exatamente o que o texto diz anteriormente. Louva a Deus, glorifica a Deus por tudo que ele faz e entende que o propósito, que o plano de Deus é grande e profundo.
E é muito interessante, porque quando nós andamos na sabedoria divina, nós começamos a confrontar muitas coisas da nossa realidade. Então é diante de um cenário impossível, eu começo a dar passos de ousadia, de fé, porque eu sei o Deus a quem eu sirvo, eu conheço o Deus a quem eu adoro, e eu sei que para ele nada é impossível. Então, enquanto o tolo duvida diante das circunstâncias porque não está vendo, o sábio, ele continua firme, constante, cheio de fé, porque ele não está preso ao que ele vê, mas ele está preso àquilo que ele crê. E aí a pessoa, quando ela é sábia, ela começa a trocar a vista pela visão. A vista é temporária, a vista é o que está na minha frente. A visão é aquilo que eu vislumbro, é aquilo que eu idealizo, é aquilo que eu imagino que os meus olhos espirituais podem alcançar, mas os olhos da carne não. Então, hoje essa dopamina ela quer trazer para nós essa instrução da diferença entre você entender que o plano de Deus ele é profundo, o propósito de Deus é pleno, é maravilhoso, é grande. Mas se você for tola, se você for uma pessoa tola diante da palavra de Deus, você vai continuar duvidando, você não vai entender e você vai ficar reclamando e simplesmente vai perder a oportunidade de experimentar essa profundidade e essa grandeza do plano de Deus na sua vida. Então agora, já começa a pensar aí. Quais são as circunstâncias que você tem agido como tola? Ou tolo, né? Quais são as situações que você tem enfrentado hoje que a sua postura está sendo completamente tola? Você tem construído as coisas na base daquilo que você tem visto e não naquilo que você deveria crer. E aí você tem se esforçado, você tem se dedicado a coisas que você tem tido a certeza pelos olhos, mas isso não, na verdade não vai te levar a nada. E lá na frente você vai perceber que era muito melhor você ter sido resiliente, cheia de fé diante das impossibilidades, porque as impossibilidades Deus agiria e faria o impossível acontecer. A palavra de Deus ela nos traz hoje essa instrução. Então comece a refletir. Talvez você ache que está realmente sendo sábia, mas as suas atitudes têm demonstrado completamente diferente. Você não tem sido sábia na sua postura. A sua boca pode até falar palavras de sabedoria, mas as suas ações não. Então, a incoerência pode estar sendo realmente visível na sua vida. E hoje Deus te convida a sair dessa incoerência. Deus te convida a refletir sobre a sua postura, sua maneira de pensar e também a sua maneira de agir. Não é à toa que eu sempre falo aqui, o ouvir, pensar e agir. Então é para que você realmente tenha reflexão profunda de como você tem se posicionado. É interessante que nesse mesmo texto, né, eu vou pegar aqui as minhas anotações, nesse mesmo texto a gente consegue ir lá no verso 7, e esse verso me ensinou algo poderoso. Que muitas vezes, quando nós estamos muito presos na vista, nós começamos a nos comparar. Comparar com aquela pessoa que está conquistando as coisas que você gostaria, que aparentemente parece que está tendo um grande sucesso, e aí você começa a ver, começa a observar, e aí você fala, nossa, eu queria estar vivendo o que aquela pessoa está vivendo. Ai, Deus, por que aquela pessoa consegue e eu não? E muitas dessas pessoas que nos comparamos, na maioria dos casos, nem são pessoas que se denominam filhas de Deus. Às vezes são pessoas que nem são fiéis a Ele, que não têm compromisso nenhum com o Senhor. E aí é onde você fica mais indignada ainda. Você fala assim, como pode? A pessoa não tem fidelidade ao Senhor, a pessoa, né, não tá nem aí para Deus, mas parece que ela é abençoada e eu não. Quantas vezes nós pensamos dessa forma? Mas a verdade é que nós estamos só olhando a vista. Nós estamos só olhando o externo. E nós achamos que o fato de ter uma coisa fora, uma construção grandiosa, a gente acha que essa construção ela é sólida. A gente acha que essa construção ela é firme, ela é forte, ela é resiliente. Mas muitas dessas construções poderosas, extraordinárias, quando vem a tempestade, quando vem um problema, o que acontece? Elas são destruídas.
Então tem muita gente comparando o casamento delas com o casamento de outras pessoas que nem são da igreja. Ou, na verdade, não tô nem falando de igreja aqui, tá? Tô falando de professar fé, de andar nos princípios do Senhor. Aí compara o casamento dela com o casamento da fulana lá, que vive viajando, vive de lua de mel, e fica, eu queria ter um casamento assim. Eu queria ter esse relacionamento. E não valoriza aquele que está dentro da sua casa, aquele homem que é fiel a Deus, que é temente a Deus, mas que muitas vezes não tem possibilidade de proporcionar grandes coisas ainda. E ao invés de abençoar a vida do esposo, do marido, não, fica olhando para o esposo da outra, para o marido da outra, fica olhando para o cenário da outra. Aí quando passa um tempo, aquele casamento que parecia assim idealizador, às vezes é o casamento que termina mais rápido do que o daquela pessoa que ficava se comparando. E aqueles casamentos que ninguém dava nada, quando começam a andar no caminho do Senhor, começam a ser fiéis, começam a buscar a presença de Deus juntos, começam a se transformar, esses casamentos são os que duram. Aqueles que ninguém davam nada. Porque por fora não tinha uma aparência tão bela, mas estavam sendo trabalhados por dentro. Então Deus está te chamando hoje para parar de olhar só a aparência grandiosa das coisas e começar a entender o que Deus está fazendo profundamente. Porque o plano de Deus é alto, é grande, mas ele é profundo. E quando é profundo, não se vê com os olhos. Você não vê nada que é profundo com os olhos. O que é profundo, você percebe nas ações. O que é profundo, você compreende no ato. Você entende através daquilo que é demonstrado nas atitudes do dia a dia. E não com o que você acha que é, ou com o que você fica vendo aparentemente. Não, são ações. São profundidades que os olhos naturais não veem, mas os espirituais enxergam. E olha só o que diz o verso 7. Ele diz assim, vamos pegar a partir do 6, né? O insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Preste atenção. Quando eu falo do tolo, lembra o tolo da Bíblia, que fica se comparando, fica fazendo do jeito que acha que tem que ser, porque não consegue crer, não consegue confiar, tá cheio de dúvida. Então, esse tolo é o que começa a se comparar. E aí compara com um, compara com outro, e principalmente com pessoas ímpias, pessoas que não têm nada de caráter, que buscam o caráter de Cristo. E aí ficam vendo as conquistas, as vitórias dessas pessoas e ficam desejando o que elas têm, o que elas poderiam ter. Porque eu queria ser como fulana, Beltrana, queria ter o sucesso de Beltrana, e assim vai. Só que aí não percebe que essas pessoas podem até crescer, florescer como as ervas. Florescem rápido. Menina, você quer um negócio que cresce rápido, é mato. Mato cresce rápido, você pode ir lá, capinar, tem um parque aqui perto, então a gente tá sempre acompanhando, sempre eles estão capinando, sempre eles estão limpando lá, né? Mas passa um mês, já tá tudo alto de novo. Mato cresce, a erva cresce muito rápido, e é muito rápido. E é isso que acontece. Muitos aí estão crescendo rápido, e esse crescimento parece extraordinário. Uau, olha! Mas rapidamente são arrancados. Não duram. E se duram até quando Deus falar. Porque tem coisas que Deus permite para testar o coração daqueles que são fiéis. Você tem se comparado com as pessoas erradas? Você tem olhado para a vida dos outros? Que lindo a vida daquela pessoa. Olha que maravilhoso. E você tem menosprezado o que Deus tem feito na sua vida? Deus está te chamando hoje para essa dopamina, para que você abra os seus olhos espirituais e pare de ver com seus olhos carnais. Troca a vista pela visão. Comece a olhar o que Deus está fazendo na sua vida. Parece pequeno, parece que nada está acontecendo, mas Deus está te transformando por dentro. E não existe transformação melhor do que a interna, porque quando é transformado por dentro, dura e é resiliente ao tempo e aos processos. Então para de se comparar. É hora de começar a entender o que Deus está fazendo na sua história. E dentro desse mesmo salmo, se a gente vai um pouquinho mais à frente, no verso 12 ao 13, olha só o que diz, que poderoso que está escrito aqui. Os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. É isso que o salmo nos diz. Ele fala do crescimento do ímpio, que é como o quê? A erva. É como grama, cresce rápido. Mas quando fala do
daquele que é justo, daquele que é fiel a Deus, daquele que é temente a Deus, como que ele floresce? Como a palmeira. Você já pesquisou como é o crescimento de uma palmeira? Gente, eu precisei fazer isso. Porque eu não entendo muito de planta, mas ultimamente Deus tem falado muito comigo, né? Então eu tô quase me especializando já na área aí, né, de plantação, gente. Daqui a pouco eu vou entender tudo de árvore. E eu fui pesquisar como é o processo da palmeira. A palmeira, ela é linda, extraordinária, né? Ela é grandiosa. Quando você vai para um lugar que tem as palmeiras grandes, altas, você fala, uau, que extraordinário. Mas essa palmeira, para chegar naquela altura, sabe qual é a altura que ela pode chegar? De 30 a 40 metros. Altíssimo. Tem palmeiras que cobrem até a altura de uma casa, de mansões, né? De entradas de mansões. Então, palmeira é altíssima, é poderosa, é resplandecedora. Eram as palmeiras que enfeitavam os palácios dos reis. Então, palmeira é algo poderoso, algo resplandecedor. Porém, a palmeira, ela leva tempo para crescer. Há casos da palmeira levar 8 anos. Então, não é um crescimento rápido. Você olha, às vezes parece que nada aconteceu com a palmeira. Nada aconteceu, mas se você for paciente e esperar o tempo dela crescer, quando ela cresce, ela chega a uma altura que é surpreendente. É assim que Deus faz com os justos. É assim que Deus faz. O crescimento parece lento, parece que nada está acontecendo. Mas quando cresce, quando ganha a estatura, todos olham e admiram e falam, uau! Que extraordinário que Deus fez. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele está realmente te ensinando a ser sábia no processo de espera, a entender que é um processo lento mesmo. Porque o que Deus faz não é algo rápido, porque Ele tem que trabalhar no seu caráter. E trabalhar no caráter leva tempo. Então o projeto que Deus tem para sua vida é grande, é poderoso, igual a palmeira, é grande e resplandecedor. Mas o processo que ele precisa fazer você passar tem que ser profundo. E a profundidade leva tempo. A palmeira leva o seu tempo para atingir a estatura, porque as raízes precisam ser fortalecidas. E sabe o que é interessante? Quando eu pesquisei, fala que a palmeira, as raízes dela, elas são diferentes, elas crescem diferente. Diferente das árvores que crescem para baixo, a palmeira ela vai crescendo e se espalhando para o lado e ela fica em volta de toda a sua copa, porque ela vai buscando onde tem a fonte de água para ela poder absorver. E é por isso que aqui fala que ela crescerá, né, juntos aos ribeiros de água, porque ela busca a fonte de água para poder sempre se manter viva, sempre se manter nutrida. E é assim que um cristão tem que ser, é assim que um filho de Deus, um justo tem que ser. Manter as raízes em Cristo, na fonte de vida. E o tempo todo tá ali, ó. O processo é lento. Ah, é lento, mas eu vou continuar. O processo está demorando, mas eu vou continuar. As minhas raízes se espalham até eu encontrar a fonte. E essa fonte vai me manter firme, vai me manter viva. E um outro detalhe da palmeira é que a palmeira, ela sustenta e ela se mantém de pé em toda e qualquer estação. E ela frutifica a qualquer momento. Ela não precisa da estação, essa estação. Não, quando ela frutifica, é em todo momento. É no inverno, é no verão. A palmeira, ela se mantém firme em todas as estações. É uma árvore resiliente ao vento, resiliente ao sol, resiliente à chuva. E aí, se a gente compara, né, com o que Jesus fala sobre a casa que é construída na rocha, não é justamente isso que acontece? Vem a chuva, vem a tempestade, vem o vento, mas ela não se abala, mas ela se permanece. Isso é o que Deus quer fazer com aqueles que são justos. Então leva tempo. Leva tempo, porque tem que criar resiliência, tem que criar casca, tem que criar resistência. E isso leva tempo. Então, se hoje você tem agido como tola, olhando para as circunstâncias, falando, ai, meu Deus, eu não aguento mais, eu queria ter a vida de fulano, de Beltrano, Deus está te dizendo hoje, ou você é tola, ou você é sábia. Se você for tola, você vai seguir o que você acha. E você pode até crescer, como grama, como mato, mas isso é arrancado rápido. Mas se você quiser ser sábia, crescer como uma palmeira, ser resiliente a qualquer estação, ser grandiosa nos projetos que Deus tem para a sua vida, ver os frutos em todos os momentos, você precisa esperar o processo e viver essa jornada que Deus está construindo em você. E aí, quem você quer ser nessa história? A tola ou a sábia?
Então agora, comece a refletir na sua vida, em tudo que você tem feito, tudo que você tem pensado, e abra o seu coração para que você realmente possa começar a trilhar o projeto que Deus tem para a sua vida. E na verdade, a lição prática de hoje é justamente essa reflexão. Quem você quer ser? Tola ou a sábia? Se você quer ser sábia, aprenda a esperar o processo de Deus e entenda que os processos de Deus, o plano dele, o projeto dele, o propósito, ele é grande como a palmeira, mas profundo como as raízes. Então você tem que aprender a ter raízes primeiro para depois crescer. Então reflita, avalie sua postura e comece a mudar hoje se você deseja ser sábia. Não haja mais como tola. E não se esqueça de se preparar para o dia, claro, né? Porque aqui você sabe que é no processo, mesmo no processo, você tem que estar perfeitamente como uma conquistadora, pronta para o dia, para conquistar esse dia. Então, mesmo que você ainda não esteja no nível que você gostaria, é hora de se preparar para o dia e confiar que Deus é contigo. Não fique mais comparando a sua vida, as suas roupas também com a das outras, e comece a se vestir com o melhor que você tem. Comece a ser autêntica na sua maneira de vestir. E se você não sabe como se vestir, tá faltando criatividade, bom, você pode adquirir meu e-book de looks essenciais, que tem muitas informações, detalhes ali, como você pode montar o look, tem inspirações, mais de 200 looks para te ajudar com o que você tem aí na sua casa. Agora cabe a você ficar olhando, lamentando a vida ou se posicionar com confiança, se preparando para o dia como uma conquistadora. E aí? Bora? Vamos ser sábias e posicionadas como conquistadoras? Coloca nos comentários se você topa o desafio, se você topa essa instrução de hoje e se você já está pronta para o dia. Um grande beijo, te espero à noite, hein? Às 20 horas para o Destemidas Podcast. Tchau, tchau!